Alô malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Como é que vocês estão e como é que foi a vossa semana? Estamos aqui para mais um episódio, estamos de volta, palminhas. Não cumpri com a minha palavra, que eu tinha dito que vinha cá 2 semanas seguidas, mas não vim porque eu não tinha temas. E agora vocês perguntam, tens temas para hoje? Não tenho, porque não tive tempo para pensar em nada. Além disso, hoje o tempo está mesmo muito xoxo e eu não tenho uma luz assim muito boa no meu quarto. Então está a luz do texto ligada, está a luz do candeeiro que está a fazer zero diferença, mas que eu decidi ligar e agora parece que tenho tipo aqui uma aura atrás de mim, e tenho a janela aberta para cima, só que mesmo assim sinto que não é suficiente. Eu vou mesmo ter que investir numa ring light ou numa luz até mais forte, tipo daquelas assim, para gravar o podcast, porque quando estiver a chover eu não tenho luz natural. Obviamente que se me perguntarem se eu gosto de gravar com luz natural, eu gosto 1000 vezes mais de gravar com luz natural do que luz artificial, porque fica com um aspecto diferente, fica assim aquele sol, porque imaginem, eu no meu quarto não tenho uma luz forte, porque eu não vejo necessidade disso. Imaginem, no inverno eu vejo necessidade disso, só que o candeeiro e a minha luz do teto são o suficiente, porque eu também não gosto daquela luz muito artificial, lá está, que é aquela luz branca. Imaginem, eu gosto, mas não no quarto, eu gosto mais daquela luz, pronto, fechada, acho que é assim que se diz, porque também não sei nomes de luzes, mas pronto, gosto daquela luz natural em estar no meu quarto e o meu quarto tem imensa luz natural, então não vejo necessidade de ter grandes LEDs e coisas espalhadas pelo meu quarto. Mas pronto, enfim. Como eu estava a dizer, eu hoje não trago temas específicos para o podcast, mas sei que quero falar sobre 2 coisas. Na verdade, eu acho que são 2 coisas que estão interligadas e depois tenho uma recomendação no final do podcast para vos fazer. No final do podcast não, no final do episódio, eu estou sempre a dizer no final do podcast e não é no final do podcast, é no final do episódio. Mas pronto, tenho uma recomendação para vos fazer. Na verdade tenho 2, mas tenho uma mais, digamos que especial do que outra. Mas pronto, já vamos lá para não estar aqui já a dar spoiler. Não há spoiler neste podcast. Mas, enfim, vamos falar sobre a semana académica, obviamente. Eu sei que já trouxe este tema muitas vezes para aqui, só que como estudante, que eu agora estou em pausa da coisa de ser estudante, mas não interessa, vou voltar a ser estudante em setembro e sinto que também nunca o deixei de ser. Portanto, vou falar sobre a semana académica, até porque amanhã é o último dia da queima das fitas, amanhã é o dia dos chutos e do Richie. E é assim, eu estou muito entusiasmada, só que o que é que está a destruir completamente o meu entusiasmo? A chuva. Imaginem, eu sei que chuva em si não é grave, imaginem, se desse só apenas umas pinguinhas e nada de especial, por mim tudo bem. Só que, pelo que diz a meteorologia, amanhã vai chover torrencialmente. E assim, nós não podemos levar guarda-chuvas para a queima e também acaba por não dar jeito durante os concertos, não é verdade? Porque, imaginem, dar com o guarda-chuva uns nos outros não é bacana e sinto que às vezes o guarda-chuva só piora em termos quando estamos em multidão, porque imagina, começam a cair as pingas do guarda-chuva. Imagina, há pessoas que metem o guarda-chuva assim, estão a perceber? E as pingas começam a escorrer para trás das pessoas e então não dá jeito nenhum. Mas eu vou agora aos chineses comprar uma capa de chuva, porque o meu pai disse que tinha uma, só que eu não sabia onde estava, ou se era realmente uma capa de chuva, ou se era tipo fato inteiro, ou seja, parte de cima e calças. E vocês perguntam, mas isso não dava mais jeito? Dava, só que é assim, imaginem, eu não quero ir toda vestida de cima a baixo de proteção de chuva, ou seja, eu queria um casaco que desse pelo menos pelo joelho ou um bocadinho mais abaixo, só para eu não me molhar toda, não é? Completamente. Eu estava a pensar em ir de suéte, casaco e capa de chuva, mas acho que também não vai dar jeito, não é? Porque sinto que a capa de chuva não é uma cena muito larga, ou então eu vou ter que comprar uma mais larga para caber tipo o casaco, a suéte e a capa de chuva. Eu lembro-me que há 2 anos, acho que foi no primeiro ano da faculdade, eu comprei uma capa de chuva e não a usei, e também foi no Richie, tipo, foi há 2 anos atrás, no meu primeiro ano de queima, eu comprei uma capa de chuva para ver o concerto do Richie e entretanto, tipo, vendia, eu não usei, porque quando começou a chover o concerto do Richie já estava a acabar, então eu não a usei e vendi a um colega meu. A um amigo meu, na altura era só colega, mas agora é amigo, que é o João. Vendi a capa de chuva ao João para ele ir até à Póvoa, porque estava a chover torrencialmente, e adivinhem,
o João perdeu a capa de chuva no metro. Mas é algo muito típico dele, portanto não me surpreende. Mas pronto, malta. Quero fazer uma retrovisão. Retrovisão? É isso? Não é retrovisão. Quero fazer uma retrospectiva da semana académica. Imaginem, eu não vivi a semana académica, obviamente, como vivi enquanto estudante, até porque tenho trabalho e, obviamente, não posso estar aí para a queima todos os dias, mas fui no domingo ver os à toa, fui na segunda ver o DJ Taylor e os Wet Bad Gang. Nesse dia também choveu imenso, entretanto, eu e os meus amigos abrigámos-nos naquela barraquinha onde vão os DJs à noite, mas depois, imaginem, choveu torrencialmente, nós fomos para a barraquinha, depois saímos porque tinha parado de chover, voltou a chover, nós voltamos para a barraquinha e depois saímos e parou de chover, graças a Deus. Mas porque aquele era o único dia em que nós tínhamos combinado ir, porque ia estar tipo um bom tempo, porque tínhamos todos disponibilidade, todos, entre muitas aspas, né? Não fomos todos do grupo, obviamente, porque agora todos temos trabalho e às vezes fica difícil de conseguirmos conciliar todos no mesmo dia, mas fomos aqueles que conseguimos e como era o único dia que nós no fundo íamos estar juntos na queima, que amanhã eu vou com eles outra vez, mas eles também vão estar com outros grupos de amigos, eu estou tipo com um bocadinho de ansiedade social, mas eu sinto que agora sou uma pessoa, olhem, surgiu aqui um tema do nada, mas sinto que agora sou uma pessoa que não tem muito medo de não estar no seu ciclo, sabem, na sua bolha, porque, sei lá, não sei, acho que é uma coisa que mudou bastante em mim nos últimos meses, que é, ok, tenta dizer mais sim a novas pessoas e não te retraires tanto. Obviamente que também não digo sim a toda a gente, ok? Mas imaginem, é uma forma de estar mais disposta a sair da bolha. E pronto, obviamente que está-me a causar aquela ansiedadezinha social, mas algo que vai passar, de certeza. Mas pronto, começava a dizer, já não sei o que eu estava a dizer, mas pronto, vou retomar de onde eu me lembro. Pronto, fui à queima na segunda-feira e fui no domingo. Do domingo, olhem, estava super feliz no domingo porque foi um dia que juntou literalmente dois artistas que eu gosto imenso, neste caso uma banda e um artista, que foi os À Toa e o Slow. Dizer que eu estava super orgulhosa dos À Toa. Imaginem, eu fui para lá mais cedo um bocadinho, 1 hora, para conseguir grade e consegui. Só que já estava lá imensa gente para ver o Slow e também para ver os À Toa, porque os À Toa também têm faz de muitos lados e estavam lá algumas para os ver na queima, porque no fundo acaba por ser um palco grande para eles, portanto, olhem, foi muito bom, sim, foi muito bom, fiquei muito orgulhosa deles, acho que estiveram super bem, depois também acabaram por chamar os Azeitonas e foi assim uma junção perfeita, mas, estava muito orgulhosa deles. Depois, entretanto, também vi o Slow, vi até ao fim. Imaginem, eu não tinha intenção de ver o Slow até ao fim, porque a minha prima, que foi comigo, tinha que ir trabalhar no dia seguinte, às 10, e eu também tinha que ir trabalhar. Mas acabei por ver o concerto até ao fim e ainda ficar mais um bocadinho, porque fui ter com um amigo meu que estava lá na queima que eu não o via há imenso tempo, e depois também fomos ter com uma amiga da Ninha, apesar de não termos demorado muito tempo, mas acabei por ficar mais tempo do que aquilo que eu estava à espera. Mas pronto, adorei domingo, foi excelente o dia. Depois também estive com os À Toa no fim, estive com a Neise e também estive com a Consti, e eu gosto imenso delas as duas, portanto foi, olhem, perfeito. Adorei. Depois, na segunda-feira, fui com os meus amigos e tivemos, lá está, essa experiência da chuvada. Literalmente choveu assim um bocadinho não, choveu imenso, estava a chover um pé de água, como diz a Paula, portanto tivemos que nos abrigar, mas no fundo também foi bem bom esse dia, sinto que me diverti imenso. Fiquei até, imaginem, eu saí do trabalho, eu entrei no trabalho ao meio-dia, entrei no trabalho ao meio-dia 1/4, saí do trabalho mais ou menos às 9h35 e saí direta para a queima, ou seja, fui jantar à queima, porque eu ainda não tinha jantado, e comi um pão com chouriço e batatas fritas que estavam mesmo quentinhas, olha, sério, eu adorei. Tipo, acho que nunca tinha comido tão bem na queima, tirando farturas, né, porque eu adoro farturas, então sou suspeita para falar, mas adorei. Olhem, o pão com chouriço estava excelente e as batatinhas
tinham acabado de ser feitas, então estavam quentinhas, olhem, amei, comi bem. E depois, pronto, tivemos a ver o concerto do Telium e tivemos a ver o concerto dos White Bad Gang. No concerto dos White Bad Gang, adivinhem quem é que apareceu? O Bernardo Maria. Imaginem, eu não sei se vocês veem a novela, na verdade eu não sei se alguma vez vocês viram a novela, mas não sei se vocês conhecem o Rui Pedro, que aí aquela história bem famosa da Terezinha e do Bernardo, mas que é, neste caso, a Selvagem e o Betinho. Mas nós estivemos com o Bernardo Maria, eu e a Matilde tirámos uma foto com ele, até posso deixar aqui, que eu acho que vai dar para deixar aqui. E olhem, ele foi super simpático. Imaginem, estava bem gente a abordá-lo, e inclusive ele estava com um amigo dele e meio que estava a ser um bocado constrangedor eu senti para o amigo dele porque ele tinha que se afastar para ele tirar a foto e não sei o quê, mas ele foi super simpático, olhem, estava-se a divertir na mesma. Imaginem, adorei a personalidade dele, nunca o tinha visto pessoalmente. Mas olhem, uma pessoa espetacular. Imaginem, pelo menos daquilo que eu vi, foi super simpático com as pessoas que se aproximavam dele, que queriam tirar a foto, e estava-se a divertir na mesma, na boa. Portanto, depois eu e a Matilde estávamos a rir imenso, e a Paula também, estávamos as três a rir imenso, porque notava-se o desconforto na cara do amigo dele, do género, ok, tenho que me desviar para a foto e não sei o quê, mas pronto, coitado, é chato, não é? Mas pronto, não deixa de ser uma pessoa que ficou, neste caso, conhecida pelo trabalho que fez, não só nos Brancos com Açúcar, mas também agora na novela Herança, e pronto, não é? São coisas que naturalmente acontecem quando nós fazemos um bom trabalho, não é? As pessoas gostam de dizer que gostam de nós. Mas pronto, agora vou amanhã à queima e tenho aqui uma coisa que vou ligar literalmente a queima à nostalgia, que é, imaginem, esta semana foi o cortejo na terça-feira e eu senti imensa nostalgia e eu chorei imenso no dia do cortejo, porque me lembrei do ano passado, quando eu fui finalista, e não só do ano passado, mas o ano passado obviamente teve outro sabor e foi outra experiência completamente diferente, mas basicamente lembrei-me de tudo, porque eu fui levar a minha mãe à fisioterapia e aquilo é mais ou menos perto da estação de comboios, e quando estava a deixá-la vi imensa gente trajada, inclusive vi imensos finalistas, tipo Cartola, Bengalinha, e eu fiquei bem nostálgica e comecei a chorar, porque eu acho que eu entendo aquelas pessoas que não têm uma boa experiência na faculdade, porque a verdade é que nem toda a gente tem. E a faculdade por si só é uma experiência muito dolorosa e muito exigente, no sentido em que é muito complicado conciliar tudo. E como eu digo aqui muitas vezes, eu aprendi com a faculdade que mesmo quando não se tem tempo, ou mesmo quando nós achamos que não temos tempo, nós temos sempre tempo para fazer tudo. Porque eu lembro perfeitamente quando estava na faculdade e tinha imensos trabalhos, frequências, tudo junto, eu pensava, principalmente em fins de semestre, eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isto, eu não tenho tempo. Mas na faculdade não há isso de eu não tenho tempo. Não, tu tens tempo e vais fazê-lo, nem que não tenhas que dormir, nem que não tenhas que... Percebem? Eu acho que, obviamente que isso do não dormir não é bom, ok? Não é visto de forma positiva, mas eu, por exemplo, nunca deixei de dormir para fazer alguma coisa da faculdade. Eu acho que na faculdade eu aprendi a gerir muito melhor o meu tempo. Eu geri muitas vezes o tempo de forma que na vida real, não que não seja a vida real, mas na minha vida pessoal, eu não iria gerir, porque eu ia assumir que não tinha tempo e não ia fazer. Mas na faculdade não há isso, porque se vocês querem passar às cadeiras, vocês têm é que arranjar tempo, mesmo que não tenham. Portanto, é muito sobre isso. Mas como eu estava a dizer, fiquei super nostálgica, e a verdade é que mesmo que a faculdade seja uma experiência dolorosa, e percebo que para algumas pessoas menos positiva, para mim a faculdade foi uma experiência muito positiva, porque além de estar num curso que eu amava e que no fundo continuo a amar, não é? Mesmo não exercendo a profissão, eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido Ciências da Comunicação e também de ter escolhido o ISMEI como minha faculdade. Obviamente que reconheço que enquanto instituição privada tem muitos pontos para melhorar,
mas não deixa de ser um sítio que foi, no fundo, mais casa do que a minha própria casa, em sentido de eu passava mais tempo lá do que aqui, por exemplo, no meu quarto. Portanto, não deixou de ser um sítio onde me senti em casa, porque tinha pessoas que me faziam sentir em casa. Ou seja, eu acho que a faculdade e a experiência da faculdade é muito um espelho das pessoas que viveram esta experiência connosco. E eu tive uma experiência excelente porque as pessoas que eu tinha ao meu lado para partilhar esta nova fase da minha vida foi excelente. E eu lembro-me perfeitamente que no início, antes de eu ir para a faculdade, eu tinha muito medo de não ter amigos, tinha muito medo de não me sentir acolhida, de me sentir sozinha, e a verdade é que em nenhum momento eu fiz a viagem sozinha. Eu fiz sempre... vou chorar, não vou nada, mas estou emocionada porque no fundo é isso, percebem? Porque é aquela sensação de... É uma coisa que nunca mais vai voltar. Eu nunca mais vou voltar a estar no início da licenciatura, eu nunca mais vou voltar... Na verdade vou voltar a ser finalista, não é? Quando acabar o mestrado. Mas nunca vou voltar a ser finalista da licenciatura e nunca mais vou voltar a ser finalista com aquelas pessoas que eu fui finalista no final da licenciatura, tirando a Maria, não é? Porque ela vai ser finalista comigo no mestrado. Mas é uma sensação, no fundo é uma experiência única que vocês só vivem uma vez na vida e que deixa aquela saudade, não é? E obviamente que eu continuo a ter os meus amigos por perto, obviamente que não tão frequente, não com tanta frequência que... não na mesma frequência que tinha antes, mas continuo a ter presentes na minha vida e isso obviamente é o mais importante, mas aquela experiência foi sem dúvida única e nunca mais vou voltar a repeti-la na minha vida. E mais tarde, e mesmo agora, eu já sinto que eu vou recordar a faculdade sempre. Não vou negar, obviamente que tive momentos muito difíceis, que foram muito complicados de gerir e que muitas vezes... Mas atenção, malta, eu nunca tive vontade de desistir da faculdade. Nunca. Obviamente que havia dias em que eu entrava ali mais desmotivada, porque estava cansada, porque sabia que, mesmo cansada, eu tinha que arranjar tempo para fazer e que tinha que acabar no fundo do curso, porque... além de ser uma coisa que eu gostava e que queria muito trabalhar com, os meus pais também estavam a fazer um esforço para me pagar a faculdade, portanto, obviamente que eu tinha que acabar. Mas nunca na minha vida eu entrei no ISMAI e saí a pensar, ok, eu vou desistir disto. Primeiro porque, lá está, eu amava aquilo que estava a fazer. E depois porque também nunca... Eu sinto que tive as pessoas certas ao meu lado, então eu nunca tive vontade de desistir porque eu sabia que aquelas pessoas estavam a sentir exatamente o mesmo que eu, porque nós partilhávamos muito a experiência e sinto que... Como é que é explicar isto? Acho que não tenho uma forma de explicar, portanto é melhor não explicar, mas basicamente aquilo que eu quero dizer é que as experiências tornam-se positivas tendo em conta as pessoas que nós temos ao nosso lado, e eu tive as pessoas certas. E aquilo que eu posso dizer, que provavelmente não sei se alguém está a ouvir isto e se sente sozinho na faculdade ou... na verdade, sentir sozinho na faculdade é uma coisa que eu nunca senti, ok? Então sinto que não vos posso aconselhar esse nível, nesse ponto, porque realmente nunca me senti sozinha. Mas aquilo que eu posso dizer é que... Como é que é de explicar? Abram os vossos horizontes, não tenham medo de conhecer pessoas, porque a verdade é que eu tive pessoas que me acolheram, ok? Porque eu ao início estava super retraída, eu não falava com ninguém, a única pessoa com quem eu falava era com uma amiga minha que já vinha do secundário comigo, então era a única pessoa com quem eu falava, só que a minha sorte foi que ela, no fundo, era muito mais extrovertida que eu e conseguia comunicar muito melhor com as pessoas. Eu agora sou essa pessoa, mas na altura não era. Então fui um bocadinho mais retraída e tinha medo que as pessoas não gostassem da minha personalidade, tinha medo, como falavam muito que a faculdade era um ambiente onde o álcool estava muito inserido. Eu também tinha medo que não me aceitassem porque eu não gosto de álcool. E olhem para mim, malta, a viver a semana académica, a viver todas as experiências, no fundo, académicas que a faculdade proporciona. Portanto, eu acho que é muito não terem medo,
no fundo, de conhecer pessoas. Não tenham medo que as pessoas não gostem de vocês, porque a verdade é que quem gosta realmente de vocês nunca vos vai obrigar a estar num ambiente que vocês não gostam e vão fazer com que vocês se sintam bem. E eu senti-me sempre bem. Imaginem, os meus amigos bebem e gostam no fundo, de ambiente de queima nesse nível, obviamente não naquele nível que eu às vezes vejo lá de uau, loucura total, este é o último dia da minha vida, vou vivê-lo como se fosse, não. Mas gostam de álcool, gostam de se divertir, mas eu nunca me senti obrigada a experimentar o que quer que fosse. E eles também, obviamente que na brincadeira dizem bebe, mas eu digo que não, e eles não insistem, nunca insistiram, portanto acho que tive mesmo as pessoas certas ao meu lado, e acho que é no fundo isso também que me faz sentir nostalgia da faculdade. Então quando vi as pessoas a ir para o cortejo, obviamente que chorei muito, e sinto que se tivesse ido à queima no dia do Kim Barreiros, que eu não fui. Não fui também porque nós não conseguimos conciliar tudo. Na verdade, a Paula queria muito ir depois, só que, pronto, eu também tenho trabalho e eu não posso estar sempre cheia de sono, porque eu depois, nos dias a seguir, eu na verdade só recuperei o sono hoje, porque eu tive a semana toda cheia de sono. Na segunda-feira, eu também, não, sim, no domingo eu tinha ido, depois de manhã fui trabalhar, à noite fui para a queima outra vez, no dia a seguir fui trabalhar outra vez, portanto tinha a recuperar o sono, e eu só hoje é que consegui estar normal e voltar a ter o sono em dia. Mas pronto, queria muito falar-vos sobre isto porque... E sinto que, na verdade, imaginem, eu sinto que este episódio foi mais isto do que outra coisa, e agora eu vou avançar para as minhas recomendaçõezinhas, mas no fundo aquilo que eu vos queria passar é que a faculdade é muito bonita se for vivida com as pessoas certas, e que há sempre... Imaginem, quando vocês não se sentem confortáveis num lugar, é porque aquele lugar não vos pertence, e há sempre algo melhor para vir. Há sempre algo melhor a seguir, no fundo. E eu tenho tido muito essa perspectiva, porque há uns tempos atrás eu saí de um lugar onde não queria estar, em que não me sentia encaixada, não me sentia feliz, e saí desse lugar, fui para outro, e agora estou muito mais feliz do que estava no outro. E se calhar se eu não saísse, eu ia continuar infeliz, não tinha arranjado o lugar onde estou agora, e então acho que é tudo muito melhor quando nós confiamos no fundo na vida e estamos dispostos a arriscar. Portanto, queria-vos deixar esta mensagenzinha aqui. E sinto que o podcast foi muito isto, mas agora eu tenho uma recomendaçãozinha para vos fazer. Eu lembro-me que há uns tempos atrás, quando eu comecei o podcast, eu tinha sempre no fim do episódio aquelas recomendações tipo de músicas, álbuns, livros, séries, filmes. Só que entretanto eu deixei de fazer isso e não sei bem porquê. Mas hoje trago-vos uma recomendaçãozinha, que é este livro aqui, que se chama Cores de um Coração Partido, e foi escrito pela Matilde Maia Neves. Ela tem apenas 13 anos e imaginem, este livro caiu um bocadinho nas mãos, porque a mãe da Matilde soube do podcast e pediu-me para ler o livro, e como sabe que eu leio com frequência, pediu-me para ler o livro. Sabe que eu leio com frequência, entre muitas aspas, malta, sabe, pelo podcast. Então pediu-me para ler o livro e eu li, e durante o livro inteiro eu só me questionava como é que uma menina de 13 anos escreveu isto. Imaginem, eu não vos quero dar spoiler do livro, obviamente, mas este livro é pequenino, é de leitura fácil, ele tem apenas 100 páginas, mas é um livro que fala muito sobre... Ok, parem aí. Primeiro preciso vos dizer que ele tem um plot twist no final que eu não estava nada à espera. Eu li o livro e no final eu não estava nada à espera deste plot twist, e portanto não vou dar spoiler dele, mas o livro em si fala de como é sair de uma situação, ou seja, de uma relação onde nós não somos valorizados. E fala muito sobre como é reconstruir a vida depois de uma relação dessas. E digamos que a Matilde tem muitas frases aqui durante o livro
que me cativaram imenso. Inclusive, imaginem, tenho bué páginas com sublinhados amarelos e nem sei bem o que é isso. E olhem, até vos posso ler esta frase que é bué um exemplo do quão bom é este livro e do quão boa escritora é a Matilde. Imaginem, ela tem aqui uma frase que passo a citar. Hoje, ao olhar para trás, vejo que cada lágrima derramada foi um passo rumo à libertação e cada cicatriz um lembrete de que sobrevivi. Ainda que a ferida nunca se feche por completo, aprendi a conviver com ela, transformando o sofrimento numa fonte inesgotável de força e empatia. Imaginem, eu acho que para uma rapariga de 13 anos escrever isto é... Imaginem, eu sinto que é ter os sentimentos muito... Eu sinto que ela escreveu de forma muito palpável. Imagina, eu nunca passei por uma situação de um relacionamento tóxico, ok? Eu só tive um relacionamento durante a minha vida toda e não foi tóxico. Obviamente que acabou por, entre muitas aspas, me destruir um bocadinho a nível psicológico, porque o fim do relacionamento foi uma confusão. E pronto. Mas eu não quero trazer a minha vida pessoal para aqui, mas aquilo que eu quero dizer é que eu senti muita coisa que a Matilde descreveu no livro, no fundo. Na verdade, foi a Matilde que escreveu, mas quem sente é a Érica, que é a personagem principal do livro. E eu identifiquei muito com algumas das frases e dos sentimentos. Na verdade, identifiquei muito com os sentimentos da Érica pós-fim do relacionamento. E como vivi isso muito recentemente, acho que ainda senti de forma mais real e mais, sabem, palpável. Acho que é a forma correta de se dizer. Portanto, aquilo que eu posso vos dizer é que leiam o livro da Matilde. Acho que é uma boa aposta e deixo-vos aqui esta recomendação porque é, sem dúvida, excelente. E lembrem-se, a ler o livro, que se o lerem, que espero que leiam, que a Matilde só tem 13 anos e escreveu isto. E, honestamente, era a única coisa que eu conseguia pensar durante a minha leitura inteira. Quando eu lia frases como parecidas com aquela que acabei de citar, eu só pensava, ok, foi uma menina de 13 anos que escreveu isto. Portanto, é uau para mim, é um nível que, honestamente... porque eu questiono-me, como é que uma menina de 13 anos consegue sentir isto tudo? Se calhar nem é sentir, mas escrever sobre isto. Imaginem, eu só com 21 é que conseguiria me identificar com isto. Na verdade, só com 22 é que me consegui identificar com isto. Na verdade, já me identificava com 21, mas foi com 22 que eu li. Portanto, só com 22 é que me consegui identificar e rever nisto. Portanto, é muito extraordinário para mim. Mas pronto, malta, a outra recomendação que eu deixo aqui é que os vizinhos lançaram hoje um álbum, o primeiro álbum da carreira deles, e tem lá uma música muito boa que se chama Pessoa Certa, é um feat com a Aurora Pinto. Portanto, deixo-vos aqui esta recomendação porque a música está muito, muito, muito boa. Portanto, vão ouvir. E pronto, malta, foi isso. Espero que tenham gostado. Sei que este episódio foi um bocado vago, mas também, no fundo, eu não tinha muita coisa para dizer. Então, trouxe só um tema e dediquei-me apenas a esse tema. E pronto, malta, foi isso. Espero que tenham gostado. Um beijinho muito grande e até ao próximo episódio. Bye!